Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amém, irmãos? É muito bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar mais uma palavra, amém? Cujo tema dessa mensagem eu coloquei como Vencendo as Adversidades. E estaremos meditando no Salmo de número 3, do verso 1 ao verso 8, amém? Mas antes de darmos continuidade e refletir nessa palavra, nesse texto, eu quero convidar você, como já é de costume, a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos e termos um momento de oração em reverência à palavra de Deus e para que o próprio Deus fale conosco assim que dermos início à leitura, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai maravilhoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa incapacidade, Senhor, mas ao mesmo tempo nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que vem e nos dá condições, Senhor, de fazer coisas que aos olhos humanos somos incapazes, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que a sua palavra venha alcançar o nosso coração e que sejamos verdadeiramente alimentados e fortalecidos através dela, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos ler o texto? Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém. Glória a Deus, que texto precioso. Amém. Irmãos, veja só, esse salmo ele fala claramente sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. O Salmo 3, ele nos mostra que quando o salmista escreveu, ele estava sendo afligido e perseguido. Aparentemente, o Salmo 3, ele foi escrito pelo rei Davi durante o tempo em que seu próprio filho Absalão se voltou contra ele. Segundo alguns textos bíblicos, Absalão ficou completamente obstinado em tomar o trono do seu pai Davi a qualquer custo, se colocando até como um perigoso inimigo. Essa situação, irmãos, praticamente obrigou o rei Davi a fugir de Jerusalém para escapar do seu filho. Esse contexto está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 15 ao capítulo 18. E aí, irmãos, olhando para esse cenário, para esse contexto e para essas palavras do salmista Davi, é possível nós aprendermos algumas lições importantíssimas de como devemos lidar com as adversidades. Amém? É sobre isso que eu quero refletir com você. Como vencer as adversidades? Como lidar com as adversidades? Amém? E a primeira lição que eu quero compartilhar é que a adversidade, ela precisa ser apresentada a Deus. Nós vimos isso no versículo 1 e 2 do capítulo 3. Mas antes é importante você entendermos o que significa a palavra adversidade, até para dar sentido para aquilo que Davi passa, enfrenta aqui, para aquilo que nós vamos meditar. Amém? Veja só, a palavra adversidade, ela significa aborrecimento, calamidade, catástrofe, desgraça, fatalidade, infelicidade, tragédia. E aí quando nós voltamos para o versículo 1 e 2, nós percebemos que o salmista ele começa dizendo que o número dos seus adversários havia crescido grandemente, ou seja, que muitos haviam se levantado contra ele. E aí, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, ali no versículo 11, 12, 13, 14, que provavelmente é o
contexto do que Davi estava enfrentando, queridos, ele diz o seguinte, basicamente diz assim, que um mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. E aí Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém o seguinte: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Entende? Então, dentro desse contexto, desse cenário, isso nos mostra que a oposição de Absalão foi algo tão forte, tão convincente, né, que ele conseguiu influenciar o coração dos israelitas ao seu favor e contrário a seu pai Davi. É interessante ainda perceber, queridos, que Davi, ele coloca, né, uma certa intensidade nas suas palavras aqui quando ele descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários eram muitos e que além de muitos havia crescido os que se levantavam contra ele. Ele diz ainda no versículo 2 que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele. Que pesado ouvir isso, não é verdade, irmãos? Veja que situação Davi estava enfrentando. Além de ter muitos inimigos e no meio desses inimigos ter o seu próprio filho, muitos já estavam olhando para o rei Davi como se nem Deus quisesse salvá-lo mais. E aí é interessante, queridos, porque assim, olha, eu queria muito poder dizer que Davi, ele não tinha nada, não tinha feito nada para merecer tal aflição, tal perseguição. Mas a verdade, e que nós sabemos, é que ele havia pecado. Lembra disso? Ele havia pecado, ele havia tramado a morte, né, do seu capitão Urias e se deitou com a esposa de Urias. Então, assim, diante disso, por conta disso, o próprio Deus disse que através do profeta Natan, Deus disse que nunca mais a espada iria se afastar da casa de Davi e que do meio da sua própria família viria desgraça. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, ali versículo 10, 11. Então isso nos ensina pelo menos duas lições importantes aqui nesse primeiro ponto. Entende, queridos? Onde nós devemos apresentar a Deus as nossas adversidades. Precisamos apresentar a Deus a adversidade que nós enfrentamos. A primeira lição é que toda adversidade tem um contexto. Ninguém passa por nada se não tiver um contexto por trás. Entende? No caso de Davi aqui, era a consequência do seu pecado. E a segunda lição aqui, queridos, é que apesar dos nossos pecados, nós não estamos impedidos de apresentar a Deus o que estamos enfrentando. Por isso que a primeira lição aqui é que a adversidade ela precisa ser apresentada para Deus. Porque eu e você somos pecadores, somos falhos. Como Davi era, Davi não foi perfeito. Entende? E por causa disso, por causa da sua pecaminosidade, Deus disse para ele o que iria acontecer. E isso lhe trouxe muita adversidade, muitos problemas, uma diversidade de problemas que ele teria que lidar e que ele teria que enfrentar. Entende? Então, quando estamos enfrentando, seja qual for o tipo de adversidade, é muito comum as pessoas associarem a nossa situação com a ausência da salvação de Deus para nós. Já notou isso? Mas é justamente aí que devemos levar até Deus as nossas lutas, as nossas adversidades, porque onde não há salvação aos olhos das pessoas, Deus entra com a sua salvação. Amém? Isso é muito precioso, saber que não importa a adversidade que eu e você estamos passando e enfrentando, não importa o ponto de vista das pessoas, o porquê que nós nos encontramos em determinadas situações, porque muitas vezes as pessoas vão nos olhar e vão nos julgar mal. Porém, entenda uma coisa, o que importa é saber que a salvação não vem das pessoas, a salvação vem do nosso Deus. Amém? Por isso, seja qual for a adversidade que você está passando, reconheça primeiro diante de Deus se você fez algo de errado, peça perdão e então apresente a Deus, porque Ele tem poder para te salvar e para mudar a sua história. Amém?
A segunda lição que eu quero compartilhar é que a adversidade ela pode ser vencida através da confiança em Deus. Nós notamos isso do versículo 3 ao versículo 6. Eu não vou ler novamente para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Amém? Mas vejam só, diante de um cenário completamente hostil que se apresentava diante dele, diante do próprio Davi, Davi ele coloca de lado as suas aflições, as suas adversidades que o cercavam e direcionou toda a sua confiança de maneira inabalável em Deus. Quer dizer, se por um lado ele diz que na visão de muitos Deus o havia abandonado, por outro lado ele declara firmemente: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida, no versículo 3. Essas palavras de Davi nos faz lembrar daquela declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A adversidade ela pode ser vencida através da confiança que eu e você colocamos em Deus. Amém? Porque uma vez que Deus está ao nosso favor, uma vez que Deus está do nosso lado, nada pode nos derrotar. Creia nisso em nome de Jesus. Ou seja, apesar das aflições de Davi, Davi sabia que o Senhor o escutava e respondia às suas orações, a oração daqueles que confiam nele. O versículo 4 nos mostra isso. O versículo 4 nos mostra isso. E é interessante que a confiança de Davi em Deus não era, queridos, uma confiança meramente teórica, mas sim experimental. Era uma confiança que vinha através de experiências com Deus. Amém? Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, agora viver como alguém que de fato confia em Deus é outra. É isso que Deus quer ver em nós. É essa confiança que Deus espera enxergar em mim e em você diante das adversidades. Uma confiança que não é da boca para fora, mas é uma confiança nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém? Nos versos seguintes do Salmo 3, Davi ele nos mostra que a sua declaração de confiança em Deus não era uma confiança vazia e superficial, mas era uma confiança que norteava a sua vida, que direcionava a sua vida, apesar das dificuldades que ele enfrentava. É assim que você tem enfrentado as adversidades, confiando indiscutivelmente em Deus. É por isso que ele diz o seguinte no versículo 5: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Veja, perceba que Davi expressa, queridos, aqui a sua confiança usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente. A ideia aqui é de alguém como se estivesse em um acampamento de guerra, onde o inimigo está ao seu redor, prestes a o eliminar, prestes a o matar. E aí Davi ele expressa isso: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Então ele expressa essa confiança em Deus como se ele tivesse assim: olha, eu sei que eu estou rodeado de inimigos, mas ainda assim eu consigo estar em paz, eu consigo me deitar, eu consigo acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Amém? E na verdade ele viveu literalmente essa situação, por isso que ele diz isso. As palavras do salmista Davi aqui é algo que era experimental, empírico, como a gente costuma dizer, né, num termo bonito hoje. E este era o pano de fundo da vida de Davi naquele exato momento, onde ele estava rodeado de inimigos. Dentre tantos inimigos estava o seu próprio filho, mas ainda assim ele encontrava uma confiança em Deus a ponto de ter descanso, de ter paz. Isso é o que só vem do Senhor quando confiamos nele. Amém? Na boca, preste atenção, na boca de uma pessoa que é incrédula, que não crê em Deus, essa ideia soma como algo imprudente, não é? Você estar em paz, estar tranquilo diante de tantos inimigos ao redor. Mas na boca, e principalmente na vida de alguém que confia em Deus, querido, mesmo em meio à adversidade, isso se torna um testemunho vívido. Sabe do quê? Do quanto Deus cuida, sustenta
e protege. É essa confiança que Deus espera enxergar em mim e em você diante da adversidade, através do nosso testemunho de que Deus ele continua cuidando, protegendo e sustentando a nossa vida. Amém? E que não há motivo para a gente temer. Note que Davi ele começa o Salmo 3 dizendo que eram muitos aqueles que se levantavam contra ele, mas no mesmo Salmo ele explica qual é a sua postura prática diante desse cenário através do cuidado divino. Ele diz que não me assustam os milhares que me cercam. Os milhares que cercavam Davi não era suficiente para abalar sua confiança em Deus. A adversidade, queridos, portanto, ensinou a Davi a ter uma profunda confiança em Deus. Não se deixe vencer pelas adversidades, mas vença adversidades confiando plena e profundamente no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? A terceira lição que eu quero compartilhar com você é que a adversidade ela pode também ser vencida por meio da oração e da justiça divina, como a gente vê no versículo 7. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. O salmista Davi realmente confiava em Deus. Davi tinha tanta fé em Deus que ele sabia que as suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. Por isso ele não perdeu tempo e foi logo orar, dizendo essas palavras. Entende? Tem gente que diz que confia em Deus, mas não fala com Deus, que não ora. E Davi aqui claramente ele ora pedindo pelo livramento do Senhor. Isso nos mostra que a prática contínua da oração, a prática, constante da oração e uma oração perseverante, queridos, é um dos sinais claros de alguém que realmente possui uma fé verdadeira em Deus. Como alguém pode crer em Deus verdadeiramente e não buscar nele o seu socorro? Está passando por adversidade, está passando por dificuldade. Talvez, vamos lembrar lá do significado da palavra adversidade, alguém está te aborrecendo, talvez você está passando por algum tipo de calamidade, de catástrofe, de desgraça, de fatalidade, de infelicidade, de tragédia. Peça pelo socorro de Deus. Peça pelo o auxílio do Senhor. Amém? Não faz sentido você dizer que crê, que confia em Deus, se você não buscar nele o seu socorro. Tem um homem chamado John Gill. Ele diz que embora Davi desfrutasse de uma paz, uma tranquilidade mental e estivesse num estado de ânimo para não ter medo de milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e de segurança, isto é, a oração e a justiça de Deus. Olha que entendimento precioso que este homem teve, entende? Ele está nos dizendo que Davi, mesmo ele estando diante dessa paz, essa tranquilidade mental, entendeu? E a ponto de não temer tantos homens, ainda assim ele não negligenciou ter os meios, as atitudes corretas, que era o quê? Confiar na justiça divina. Davi conhecia o seu Deus e ele não podia perder tempo em recorrer a ele, pedindo auxílio e socorro. Muitas vezes eu e você estamos enfrentando uma diversidade de coisas e queremos nós mesmos agir em nosso favor, entrar com recursos em nossa própria defesa, entende? E Davi pede que o Senhor é que haja com justiça em relação aos seus inimigos. Alguns enxergam essa oração de Davi como um tipo de grito de guerra, pedindo a presença de Deus diante da batalha. Queridos, toda adversidade que eu e você enfrentamos é como uma batalha, e não há ninguém que pode guerrear por nós melhor do que o próprio Deus. Amém? Deus havia constituído Davi como rei de Israel. Não foi Davi que se auto-intitulou rei, foi o próprio Deus. Entende?
Isso quer dizer que qualquer um que quisesse usurpar a sua posição estava tentando desprezar e rejeitar o propósito divino, estava querendo colocar a sua própria força acima da vontade de Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque veja só, é importante eu e você confiarmos na oração como ferramenta para nos defender, e na justiça divina de Deus também para nos defender por causa disso. Porque quando alguém entra no meio dos propósitos, dos planos de Deus, a batalha deixa de ser nossa apenas e passa a ser do próprio Deus também. Entende? Por isso Davi diz que seus adversários não são apenas desafetos, homens comuns, mas ele os chama de ímpios. Ele vai dizer assim: arrebenta os dentes dos ímpios, isto é, aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Todo aquele que tenta fazer algo contra nós, onde Deus tem propósito na nossa vida, entenda, ele se torna um inimigo de Deus. A expressão fere os queixos se refere a um golpe no rosto que significava, sabe o quê? Um sinal de grande humilhação. Então Davi está pedindo aqui que aqueles que estavam se levantando contra ele, que Deus intervisse a ponto de fazer com que eles fossem envergonhados. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi estava comparando os ímpios a um bando de animais selvagens que precisavam ter seus dentes quebrados, ou seja, novamente envergonhados. Veja que lição preciosa Davi nos dá. A oração como meio para clamarmos e buscar o livramento de Deus e a justiça de Deus em relação àqueles que perseguem e se levantam contra Ele e contra nós. Portanto, queridos, orar é e sempre será a nossa melhor arma de defesa e de ataque. Amém? Quando nós oramos, estamos lutando, estamos combatendo, estamos atacando. Mas também quando nós oramos, estamos nos defendendo, pedindo que a justiça divina haja em nosso favor. Amém? Creia nisso. E por fim, a última lição que eu quero compartilhar é que a adversidade, ela também serve para reconhecermos a soberania de Deus. Veja como que o salmista Davi termina dizendo, o versículo 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Eu quero declarar essa palavra na sua vida. Creia nisso, que é do Senhor que vem o livramento, que a bênção do Senhor está sobre a minha vida e a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que pertencem a Deus, sobre a vida de todos aqueles que apresentam a Deus as suas adversidades, sobre a vida de todos aqueles que confiam em Deus mesmo em meio à adversidade, sobre a vida de todos aqueles que oram, esperam e confiam pela justiça divina diante das adversidades. E também creia que a adversidade serve para reconhecermos a soberania de Deus. Davi, ele termina o Salmo 3 com uma declaração direta a respeito da soberania do Senhor, queridos. Ele diz que a bênção do Senhor estava sobre o seu povo, estava sobre todo o povo, e que era do Senhor que vinha o livramento. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi, ele sabia que a eficiência da sua oração não estava no poder das suas palavras bonitas, belas, bem postadas, bem colocadas, mas a eficiência da sua oração estava no poder do Deus que governa todas as coisas soberanamente. Amém? É por isso que Davi, ele ora por livramento, mas ele confia na soberania de Deus. Amém? Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da vida de todos aqueles que lhe pertencem. Amém? Por isso, essa conclusão de Davi aqui no Salmo 3 não se limita apenas a uma libertação temporal que ele tanto precisava, mas também acerca de uma libertação cuja implicação é eterna, porque ele diz: do Senhor vem o livramento. Do Senhor. Aqui tem algo profético, querido, porque diz respeito à salvação, o livramento que vem para todos que pertencem a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele coloca esse livramento no tempo futuro. Do Senhor vem o livramento.
Isso é precioso demais. Portanto, Davi, ele reconhece que a verdadeira salvação pertence totalmente, plenamente a Deus. E que essa salvação viria através do Senhor Jesus. Aquele que, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2, é o autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: toda a adversidade que eu e você enfrentamos tem um propósito divino por trás. Amém? Onde Deus se manifesta ouvindo o nosso clamor, observando a nossa fé, atendendo a nossa oração e mostrando a sua soberania. Amém? Aprenda a usar essas armas que Davi usou para você vencer as adversidades. E assim você será muito mais feliz. Assim você vai se ver cercado, rodeado de milhares de inimigos. Mas assim como Davi, você vai estar em paz. Você vai se deitar, você vai dormir, você vai tornar a acordar, porque é o Senhor que vai te sustentar. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos e fazer uma oração de gratidão em primeiro lugar por essa palavra, amém? E que você possa pedir em seguida que o Senhor te dê essa confiança, essa fé, essa iniciativa de orar pedindo esse livramento, essa confiança na justiça divina, amém? Para que você possa reconhecer de maneira plena e perfeita a soberania de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que palavra preciosa. Como é bom saber, Pai, que através da experiência do rei Davi, nós podemos adquirir conhecimento e maturidade para vencer as adversidades que nós também enfrentamos, Senhor. Que cada um que está assistindo essa mensagem, que ouviu essa mensagem, que está passando por algum tipo de adversidade, tragédia, ó Deus, seja qual for, que o Senhor faça com que essa pessoa venha enxergar que ela precisa confiar, que ela precisa orar, que ela precisa esperar a tua justiça, que ela precisa reconhecer a soberania do Senhor. E ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos essa palavra, ó Deus, para que ela venha fazer frutificar na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance o coração, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Essa é a minha oração. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.